Aplauda Jesus. A paz do Senhor, igreja. Tô nervosa. Quando chega assim a parte da oferta, a gente já fica, ai meu Deus do céu, tá perto. Eu não sei pregar não, igreja. Eu não sei pregar não. Mas eu disse, Senhor, eis-me aqui, Senhor. Então se o Senhor me enviar, se a oportunidade chegar, é porque Deus quer nos usar. Nós é instrumento na mão dele, né? Aleluia. Sem perda de tempo, abra sua Bíblia comigo. Atos, capítulo 16, versículo 26. E vai dizer assim: de repente houve um terremoto tão grande que os alicerces da prisão foram abalados. Abriram-se todas as portas e foram soltas as correntes de todos. Somente até aqui, pode se assentar. É uma palavra muito, mas muito conhecida. Quem nunca já ouviu sobre Paulo e Silas dentro da prisão? É uma mensagem muito pregada, muito conhecida. Mas quando foi me dado o tema da campanha, e é sobre o terremoto de Deus, e eu vou introduzir algo aqui rapidamente para você entender o que o Espírito Santo vai falar conosco. Assim como ele falou comigo, eu creio que ele vai falar com você nessa noite. Porque quando falamos de Paulo e Silas, nós já pensamos no terremoto que aconteceu naquela prisão, do agir do Senhor, o sobrenatural, o extraordinário do Senhor que aconteceu naquele cárcere, naquela prisão. E quando falamos de Paulo e Silas, logo nós pensamos no terremoto. E viver o terremoto de Deus é bom. É bom nós abrirmos a nossa boca e falar: eu vivi o terremoto de Deus. O Senhor entrou na minha vida, o Senhor agiu sobre a minha vida. Eu vivi o sobrenatural de Deus, eu vivi o extraordinário de Deus. E falar sobre isso é muito bom. Só que o Espírito Santo ministrou em meu coração para que nós viemos viver o terremoto de Deus, para que nós viemos viver o sobrenatural de Deus, para que nós viemos viver o extraordinário de Deus, nós precisamos suportar o processo. Porque só vive o terremoto de Deus aquele que suporta o processo. Porque pregar o capítulo 26, o versículo 26 é fácil. Falar que o terremoto de Deus chegou na prisão, mas antes disso, o que Paulo e Silas não viveu. Antes disso, o que eles não tiveram que suportar para viver o terremoto de Deus. Mas aí o Espírito Santo vai ministrando no meu coração e ele foi dizendo: mas filha, só suporta o processo quem é cheio do Espírito Santo. Quem não é cheio não suporta. Quem é cheio logo desiste. Quem não é cheio logo quer parar. Mas quem tem a presença, quem é cheio do Espírito Santo, ele suporta. Sabe por quê? Porque não é na força do nosso braço, não é na nossa sabedoria, no nosso entendimento. Não. Você só suporta porque o Espírito Santo, ele te sustenta, ele te levanta, ele te fortalece. Se eu estiver vazio, eu paro. Se eu estiver vazio, eu desisto. E o que é ser cheio do Espírito Santo mencionará? É rodar no mistério? Não, isso daqui também é bom, mas não é isso. Ser cheio do Espírito Santo é ter relacionamento com Deus. Ser cheio do Espírito Santo é ter intimidade com Ele. Ser cheio do Espírito Santo é ter uma vida de santidade, é ter uma vida de oração, é ter uma vida de busca. Isso é ser cheio do Espírito Santo. E só suporta o processo quem é cheio. E quando nós olhamos para Paulo e Silas, nós olhamos e dizemos: esses homens são cheios do Espírito Santo. Eles eram cheios do Espírito Santo. E eles carregavam uma missão, eles
missão e fazia aquilo que o Senhor ordenava eles fazer. E a palavra vai dizer que eles estão em uma cidade. Eles estão hospedados na casa de alguém. E eles precisam fazer um trajeto, não sei, para ir à casa de alguém, para orar por alguém. E esse trajeto que eles fazem todo dia. Para você entender, quando você talvez vai trabalhar, você vai passar por um lugar, um trajeto, o mesmo, todos os dias. E eles passavam por uma praça todos os dias. E nessa praça tinha uma jovem, a qual a palavra diz que ela estava com um espírito de adivinha. Se é um espírito de adivinha, não vem de Deus. Então ela estava com um espírito maligno. O próprio diabo estava usando a vida daquela jovem. E a palavra do Senhor vai dizer que Paulo e Silas passavam por aquela praça todos os dias. E todas as vezes que eles passavam pelaquela praça, aquela jovem começava a gritar e começava a dizer: esses homens que abrem o caminho são homens de Deus. E isso ela faz, e a palavra vai dizer que ela fez isso muitos dias. Então sempre que eles passavam, ela gritava: ali vai homens de Deus. Sempre que eles passavam, ela clamava dizendo: estes homens são homens de Deus. E aqui eu já quero abrir um parênteses e pregar uma coisa para a sua vida, assim como o Espírito Santo falou comigo. O elogio que vinha daquela jovem, que estava sendo usada pelo diabo. Então eu entendo uma coisa, que não era a jovem que estava elogiando Paulo e Silas, mas era o próprio diabo. O elogio era bom ou era ruim? Tem alguém comigo aqui? O elogio era bom ou era ruim? Era bom. Ali vai homens de Deus. O elogio era bom, mas vinha de quem? Vinha de Deus ou do diabo? Aí o Espírito Santo falou comigo: nós precisamos ter discernimento para entender que nem tudo que é bom vem de Deus. E só tem discernimento do Espírito quem é cheio do Espírito. Aí sabe o que o diabo queria fazer, pastora? Queria enganar Paulo e Silas. Sabe como? Disfarçado, com boas palavras, disfarçado com elogios. Aí sabe o que o Espírito Santo falou para mim, pastor? Você acha que o diabo vai se apresentar de chifre e rabo? Vai não. Mas ele vai querer nos confundir. Ele vai querer nos enganar. Com o quê, missionária? Com coisa ruim? Não. Com coisas boas. Porque quem disse que o mundo tem coisa ruim para oferecer, mentiu. Porque o diabo também sabe oferecer pratos bons, só que disfarçado. Sabe por quê? Para te enganar. E o que eu tenho que aprender, missionária? Você tem que aprender uma coisa: que se essa oferta, essa amizade, esse relacionamento, esse ambiente, esse trabalho te tira do propósito, não é de Deus. Mas se te aproxima do propósito, é de Deus. Porque ele vai vir disfarçado para querer te enganar. E disfarçado do quê? De bom amigo. Um bom relacionamento. Esse aqui Deus foi ministrando muito em meu coração. Foi dizendo: cuidado, porque se essa amizade te tira do propósito, não é de Deus. Cuidado, porque se esse relacionamento te tira do propósito, não é de Deus.
Porque quem é amigo de verdade não te elogia toda hora. Quem é amigo de verdade não fica falando o que você quer ouvir. Aí sabe aonde Deus vai me levar? Pedro e João. Eles vão subir para o templo. E quem vai estar lá? O coxo, na porta do templo. E ele quer o quê? Ele está pedindo esmola. Muitos passaram por lá e deram o que ele queria. Alimentaram o que ele queria. O que é esmola, Tó? Quer esmola, Tó? Mas está subindo alguém que é cheio do Espírito Santo. E ele está dizendo para Pedro e João: me dá esmola. Ele vai dizer: eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Vai, levanta e anda. Aí Deus falou para mim: anda com quem é cheio do Espírito Santo. Porque quem não é cheio vai alimentar o estado que você está. Mas quem é cheio do Espírito Santo não alimenta o teu posicionamento, não alimenta o teu estado, mas ele libera uma palavra. Vai, levanta, 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 levanta e anda. Olha para essa pessoa do seu lado aí, vai. Olha para ela e diga: seja alguém cheio do Espírito Santo. Porque quando alguém alimenta o seu estado, você permanece nele. É alguém dizendo: eu estou desanimado. Desanima mesmo. Eu quero sair sai da igreja mesmo, isso mesmo. Eu quero largar, larga tudo mesmo. Está alimentando o estado que você está. Mas quem é cheio do Espírito Santo, você vai dizer: eu estou desanimado, eu quero parar. Ele vai olhar e vai dizer: para de palhaçada, levanta daí, vai, levanta e começa a andar. Ei, jovens, anda com alguém que é cheio do Espírito Santo. Alguém que te impulsiona nesse propósito. Alguém que não vai parar o teu chamado. Cuidado, igreja. Essa palavra é alerta para nós. O diabo não quer tirar mais ninguém da igreja, não. Ele quer deixar você dentro da igreja e distante do propósito. Tem gente que está na igreja, mas não é mais igreja. Tem gente que está na igreja, mas não está mais no propósito. Já está fora há muito tempo. Está enganado. O inimigo está enganado, se disfarçando de boas amizades, de boas intenções. E eu falo uma coisa: eu sou prova viva. Tome cuidado, porque as ofertas dele também é boa. E eu sei que quando a gente vai procurar um emprego, Thalita, a gente está desesperado, necessitado, eu sei. E muitas das vezes a oferta que vai vir, a porta que vai vir, vai tirar você do propósito. Eu fiquei 1 ano procurando emprego, mas todas as vezes que eu dobrava o meu joelho, eu falava: Senhor, só abre uma porta que não me tire do propósito. Só abre uma porta, Senhor, que dê para mim ir para o culto, para o ensaio, que dê para mim estar em todas as coisas, Senhor. Aí o Senhor deixou a porta fechada 1 ano. Mas quando Ele abriu, Ele me fez dona do meu próprio negócio. E eu que domino meus horários, é eu que mando, é eu. Oh, aleluia. E não tem ninguém que marque horário comigo numa quinta-feira às 7 horas, pastora. Porque eu tenho um compromisso, e o meu compromisso é com Deus.
o seu compromisso é com o céu, a porta que Ele vai abrir é uma porta tão grande, mas tão grande, que você nem imagina. Então fica tranquilo, se você está orando, Deus Ele vai te dar uma porta que não te tire do propósito. Deixa eu correr. A palavra vai dizer que Paulo fica incomodado com tantos elogios daquela jovem. E a palavra diz que ele se aproxima dela, impõe as mãos, expulsa aquele espírito que estava sobre a vida dela. E a palavra diz que o espírito sai imediatamente. Só que aqui é que vai começar a história. Porque Paulo orou, Paulo ajudou, Paulo libertou alguém. A nossa lógica humana, ou então é um fato, é que se eu faço algo de bom para você, Thalita, imediatamente você irá reconhecer, e você pelo menos irá agradecer, falar obrigado por ter me ajudado, obrigado por ter orado por mim. Só que a palavra diz que Paulo ajuda aquela jovem. Paulo faz algo bom, ele liberta alguém, ele ajuda alguém, ele orou por alguém. Só que a multidão não vai receber da mesma maneira, a multidão não vai reconhecer. Aí o Espírito Santo falou para mim: entendo algo, no meio da sua caminhada você vai encontrar pessoas que não têm o mesmo coração que o seu. Porque Paulo ajudou alguém, Paulo orou por alguém, Paulo libertou alguém. A multidão começa a olhar e começa a gritar: prendem eles, batem neles, envergonha eles no meio da praça. Aí talvez eu fique imaginando que talvez Paulo poderia ter pensado: se eu soubesse que iriam me bater, me açoitar, me prenderem, me humilhar, eu não teria ajudado, eu não teria orado, eu não teria libertado. Se eu soubesse que iriam falar mal de mim, se eu soubesse que iriam me difamar, eu não teria ajudado, eu não teria orado, eu não teria libertado. Só que não, Paulo não pensou isso e nem cogitou pensar. Sabe por quê? Porque Paulo era cheio do Espírito Santo. E uma coisa Paulo entendia, pastor Júnior: a minha missão não está baseada no coração de outra pessoa. O meu propósito não está baseado no coração dos outros. Se quiser falar, falem. Se quiser falar, falem. Se quiser fazer algo contra mim, faça. Se quiser me caluniar, me calúnia. Se quiser me apunhalar pelas costas, me apunhala. Mas se Deus mandar eu ajudar, eu vou ajudar. Se Deus mandar eu abraçar, eu vou abraçar. Se Deus mandar eu vou fazer. Porque a minha missão não está baseada nos outros. O meu propósito não está baseado no coração dos outros. Se vão agradecer, se não vão. Se vão reconhecer, se não vão. Quer falar mal, fala. E eu estou pregando para alguém aqui que já passou ou está passando por ingratidão. Quero pregar para alguém aqui que está passando por isso e te dizer algo: não mude a sua essência, não mude o propósito, não mude a missão,
porque alguém não agradeceu, porque estão falando mal de você, porque te traíram, porque te apunhalaram pelas costas. Aí talvez está olhando e está dizendo assim: Paulo ajudou alguém? Paulo matou alguém? Não. Paulo xingou alguém? Paulo bateu em alguém? Paulo ajudou alguém. Paulo orou por alguém. Paulo libertou alguém. E o que é isso, Thalita? E o que é isso, Kátia? Sabe o que é isso? Isso é evangelho. Isso é evangelho. Talvez alguém falou para você: vem para Cristo, que vai ser só flores. Vem para a presença de Deus, que vai ser um jardim de flores, só flores, só coisas boas. Tem coisas boas sim, tem bênção sim, tem dias bons sim, mas isso não anula os espinhos na caminhada. Isso não anula os dias maus na caminhada. Isso não anula a dificuldade na caminhada. Isso não anula a ingratidão na caminhada. Isso não anula a perseguição na caminhada. Isso não anula as provas na caminhada. Eu vim pregar para alguém aqui e dizer: não muda a sua essência. Muda o teu propósito, porque o diabo tem roubado a essência de muita gente. O diabo tem roubado a missão, o propósito de muita gente. Tem gente que olha assim, Cátia, e diz: um dia eu ajudei, hoje eu não ajudo mais ninguém. Um dia eu fui boa, mas se pedir ajuda para mim eu falo não, porque um dia foram ingrato comigo, porque quando eu precisei ninguém me ajudou. Aí Deus está dizendo: não, é isso que o diabo quer. Ele quer roubar a tua essência, ele quer roubar o teu propósito. Mas eu vim aqui para pregar para você e dizer: ei, não muda a tua essência. Não muda o propósito por causa dos outros, por causa da maldade dos outros, por causa do coração dos outros. A palavra diz que eles são açoitados, humilhados em praça pública e presos. Agora eles estão dentro de um cárcere, aprisionados. E a palavra diz que além de estar presos, vão colocar um tronco nos seus pés. E o que significa esse tronco? É que por mais que você levante, você não consegue caminhar. Por mais que você levante, esse tronco está te impedindo de prosseguir. Por mais que você queira ou tente, esse tronco está te impedindo de crescer, de evoluir, de avançar. E eu vim pregar para pessoas aqui nessa noite, que talvez você está vivendo um cenário assim, que talvez você está dentro desse cárcere, quebrado, sofrendo, com dor. Meu Deus do céu, te bateram tanto, foram tão ingratos com você, nunca agradeceu, nunca reconheceram. Meu Deus do céu, eu estou pregando para alguém aqui que está dentro desse cárcere e tem áreas da tua vida que não avança, que não progride, que não cresce, que não evolui, que não sai do lugar. Eu estou pregando para pessoas que estão assim nessa noite, que tem áreas na sua vida que está travada, que tem algo que está impossibilitando essa área de crescer, de avançar, de evoluir. De pessoas que estão e que foram feridas no meio da caminhada, e pessoas que foram apunhaladas, traídas no meio da caminhada, que sofreram perseguição, calúnia, ingratidão no meio dessa caminhada. E só você sabe como isso dói, quando isso machuca.
Só você sabe como você está aqui nessa noite. E sabendo que vai voltar para casa e as coisas continuam do mesmo lugar. E sabendo que você vai voltar para casa e o cenário continua o mesmo. E passa-se dias, passa-se ano e nada acontece. Eu sinto uma graça de Deus aqui nessa noite. Eu sinto o Espírito Santo abraçando alguém aqui nessa noite. E dizendo: filho, não será só flores, mas terá espinhos no meio dessa caminhada. Terá dias difíceis, terá dificuldade, terá humilhações. Mas o céu está abraçando alguém aqui nessa noite. O céu está dizendo para alguém aqui nessa noite: eu vim para liberar uma palavra para a tua vida, dizendo: suporta, dizendo: permanece. Oh, aguenta só mais um pouquinho. Aguenta só mais um pouquinho. Tem algo de Deus chegando. Tem um terremoto vindo. Meu Deus, eu vou liberar. Se você crer, vai recebendo. Tem algo de Deus chegando. Ele está entrando na área da vida de alguém aqui. Ele está curando feridas. Ele está curando. Deus está curando o interior de alguém aqui nessa noite. O coração de alguém aqui nessa noite. Em que o inferno achou que você iria caminhar diferente. Em que o inferno achou que você seria outra pessoa. Mas o céu está te abraçando nessa noite e está dizendo: você não vai mudar, a tua essência não vai mudar, você não vai mudar. O Senhor está dizendo: suporta, aguenta. Eu sei, tá difícil, não é fácil, não é fácil. Eu falo que essa palavra falou comigo primeiro, porque o céu disse assim para mim: filha, aguenta, suporta, não muda a sua essência, não sai do propósito, não muda a missão. Oh, continua me adorando, continua fazendo a minha obra, continua fazendo o meu querer. Aleluias. Porque a palavra vai dizer que quando alguém achou que tinha parado Paulo e Silas, que quando alguém achou dizendo: agora acabamos com eles, quando alguém achou e disse: é agora que ele para, é agora que eles retrocedem, é agora. Por quê? Porque está no cárcere. Por quê? Porque está machucado, estão sangrando. É agora que eles param. Mas a palavra diz que Paulo e Silas começam a adorar e orar naquele lugar. Pastor, era alguém dizendo: Silas, agora você para. Silas, agora você desiste. Mas Silas começa a adorar naquele lugar e dizer: aleluia, aleluia.
Aleluia. Está no cárcere, mas está adorando. Aleluia. Tem alguém para adorar? Aleluia. Aleluia. Aí alguém está dizendo: é agora que acabamos com Paulo. É agora que ele para. É agora que ele desiste. Mas olha, Paulo dentro daquele cárcere, ele está orando e está dizendo: Santo, 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 poderoso, Tu és santo, Tu és digno, Tu és poderoso, majestoso, grandioso, aquele que faz, aquele que abre, aquele que fecha. Oh, aleluia! E eles começam a adorar naquele lugar. E eu não acredito que Paulo e Silas estavam naquele cárcere dizendo: Senhor, quebra as cadeias, Senhor, nos tira daqui. Não. Eu creio que mesmo dentro do cárcere, eles estavam agradecendo naquele lugar, dizendo: Senhor, Tu és bom, Senhor, Tu és fiel, Pai, Senhor, Tu és santo, Pai, Tu és digno. Obrigado, Jesus, obrigado. Eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo. Eles começam a exaltar, eles começam a glorificar, eles começam a adorar naquele lugar. E a palavra diz que de repente houve um terremoto tão grande que os alicerces da prisão foram abalados, abriram-se todas as portas e foram soltas as correntes de todos. Repita comigo: todas. Mais forte: todas. Não foi uma porta que abriu, não foi duas portas que abriram, mas a palavra diz que todas as portas se abriram. Não foi uma corrente que foi solta, não foi duas correntes que foram soltas, mas todas as correntes foram soltas. Olha para alguém do seu lado e diga assim: Deus não faz pela metade. Pela metade. Tudo que Ele faz é por completo. Levanta a tua mão porque eu quero profetizar. Ele não vai entrar em uma área da sua vida, Ele não vai entrar em duas áreas da tua vida, mas Ele vai entrar em todas as áreas da tua vida. Todas as portas serão abertas, todas as correntes serão soltas em nome de Jesus. Faz assim, missionária Amanda, porque diante dessa palavra eu libero sobre a tua vida. Não será uma porta que Ele vai abrir, não será uma área que Ele vai abrir, mas serão todas as portas, todas as áreas da sua vida Ele vai abrir. Faz assim para mim, diaconisa Kátia. Não será uma corrente que será solta naquele lugar, não será duas correntes que serão soltas naquele lugar, mas serão todas. Vai ter libertação, vai ter libertação, vai ter libertação. Você crê nisso, você crê nisso, você crê nisso, que Deus vai fazer por completo sobre a tua vida. Ele vai entrar em todas as áreas, porque quando o terremoto de Deus chega, Ele chega para resolver, Ele chega para colocar as coisas no lugar, Ele chega para quebrar toda a cadeia, Ele chega para soltar todas as cadeias e abrir todas as portas. Oh, aleluia.
eu creio que ao termo desta campanha vai haver testemunhos. Porque o terremoto de Deus vai chegar na sua casa, vai chegar na tua vida, vai chegar sobre os teus projetos. Mas só não desiste, mas só não para. O evangelho não é fácil e ele disse que não seria. E eu carrego isso comigo. Pouco pregado, mas eu carrego comigo. A porta ainda é estreita, Thalita. Isso não mudou da Bíblia. A porta ainda é estreita. Não será fácil. Não será dias de alegria, de sorrisos. Haverá choro, pranto, dor. Mas ele diz: suporta. Porque quando você suporta, quando você resiste, quando você permanece, você vive o extraordinário de Deus. Você vive o sobrenatural de Deus. Amém? Se você crê nisso, eu agradeço a oportunidade. As palmas louvam o Senhor.